Olá a todos! No vídeo de hoje vamos abordar um tema muito importante e que merece a nossa atenção. São as reações adversas do diclofenaco. Como um medicamento anti-inflamatório não esteroide, mas amplamente utilizado no tratamento da dor e inflamação, o diclofenaco é frequentemente prescrito por profissionais de saúde. No entanto, assim como qualquer medicamento, ele pode causar efeitos colaterais que nem sempre são familiares ao paciente. Vamos assim explorar as possíveis reações adversas associadas ao uso do diclofenaco, desde as mais comuns até a menos frequente, mas que podem ser graves para o paciente. Fique conosco e vamos desvendar assim mais sobre a importância desse medicamento e conhecer mais ainda sobre esse medicamento. E se você está chegando, inscreva-se, dê um like. Uma das primeiras reações adversas de diclofenaco que vamos estar abordando com vocês são as reações adversas de diclofenaco a nível cardiovascular. Uma das reações adversas que pode vir a acontecer a nível cardiovascular, o paciente ele pode estar, por exemplo, no shopping, no lanche ou em qualquer parte, por exemplo, se divertindo, ele pode começar a sentir o quê? Palpitação. Mas o que é palpitação, enfermeiro? Nesse caso, a palpitação, a palavra ela se refere principalmente a um ritmo de padrão rápido, também chamado de taquicardia. Ela ocorre quando o coração bate em ritmo acelerado, com um ritmo acima de 100 batimentos por minuto. Portanto, a palpitação são sensações muitas vezes incômodas de que o coração está acelerado, palpitante, vibrante ou então perdendo o ritmo cardíaco. Mas quem nunca ouviu falar alguém relatar para você ou alguém cochichar, eu estou com uma dor no tórax. Nesse caso, é uma das reações adversas de diclofenaco a nível cardiovascular quando o paciente está fazendo uso do diclofenaco. No caso da dor torácica, nesse caso, é aquela sentida no precórdio, área localizada sobre o coração. A dor precordial é um tipo de dor no peito que aparece na porção central, mais à esquerda. A dor torácica, referida como pontadas ou agulhadas, o paciente pode referir isso daí, é rara e, nesse caso, raramente tem origem na região coronariana. A duração, por exemplo, da dor da angina no peito costuma durar em torno de 5 a 20 minutos. No caso da dor torácica, nesse caso, a duração é superior a 20 a 30 minutos. Sugere, nesse caso, infarto do miocárdio, tá certo? Só para deixar bem claro para vocês o que é uma dor torácica. Então, no caso, se o paciente está fazendo uso de diclofenaco, tá certo? Está fazendo uso de diclofenaco, ele pode vir a apresentar reações adversas ao diclofenaco. Uma dessas reações adversas a nível cardiovascular é a dor torácica. Outras reações adversas a nível cardiovascular que o paciente pode vir a apresentar, aquele paciente que está fazendo uso de diclofenaco, é que o paciente pode vir a ter ICC, taquicardia e também hipertensão arterial. No caso do ICC, que é chamado de insuficiência cardíaca congestiva, pode ocorrer quando o coração ele não consegue bombear sangue, realizando o processo que nós chamamos de sístole e diástole. Não consegue realizar esse processo, chamado de sístole e diástole, adequadamente. Os sintomas que o paciente pode vir a apresentar é falta de ar, fadiga, pernas inchadas e também batimentos cardíacos acelerados. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também taquicardia como reação adversa a nível cardiovascular quando o paciente está fazendo uso de diclofenaco. No caso da taquicardia, vai acontecer o seguinte, uma aceleração dos batimentos cardíacos que pode vir a acontecer. E esses batimentos cardíacos podem ser regular ou irregular. Além dessas duas reações que eu acabei de citar agora, o paciente pode vir a apresentar também hipertensão. Esse também é uma das reações adversas do diclofenaco a nível do sistema cardiovascular. No caso da hipertensão, o que pode vir a acontecer é quando a pressão arterial está acima de 140 por 90 e é considerado grave quando a hipertensão arterial ou a pressão arterial do organismo do paciente está acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio. Então você já sabe, ICC, taquicardia e hipertensão também se caracteriza também como uma das reações adversas a nível do sistema cardiovascular. Isso quando o paciente está fazendo uso do diclofenaco. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível do sistema dermatológico, ou seja, a nível da pele, o paciente ele pode vir a ter fotossensibilidade, race, pode vir a apresentar pápulas ou bolhas no corpo, pode vir a apresentar e também dermatite. No caso da fotossensibilidade, é que o paciente pode vir a apresentar uma sensibilidade à exposição à luz solar ou a outras fontes luminosas. Outra reação a nível dermatológico, o paciente pode vir a ter, que eu citei anteriormente, é no caso do race, que é uma irritação ou uma erupção cutânea.
Além dessas duas reações que eu citei a nível do sistema dermatológico, citei também pápulas ou bolhas que podem vir a acontecer. Essas bolhas são lesões com um diâmetro maior aí de 10 milímetros nesse caso. E o que contém dentro dessas bolhas? No caso, apenas líquido claro. Então, essa é uma das reações também adversas a nível dermatológico quando o paciente está fazendo uso do diclofenaco. Outra reação é que o paciente pode vir a apresentar dermatite. Esse termo significa, dermatite é uma inflamação cutânea, ou seja, uma inflamação na pele que o paciente pode vir a apresentar também em consequência do uso de diclofenaco, isso se caracterizando como uma das reações adversas do diclofenaco a nível do sistema dermatológico. Outras reações adversas a nível do sistema dermatológico é que o paciente pode vir a apresentar síndrome de Stevens-Johnson. Mas, enfermeiro, o que é uma síndrome de Stevens-Johnson? No caso da síndrome de Stevens-Johnson, são reações de hipersensibilidade cutânea grave. Geralmente são reações a um medicamento ou a uma infecção. Nesse caso, nós podemos relacionar aqui a síndrome de Stevens-Johnson, quando o paciente está fazendo uso de diclofenaco, como uma das reações a nível do sistema dermatológico. Se o paciente está fazendo uso de diclofenaco e apresentar síndrome de Stevens-Johnson, podemos caracterizar aí como uma das reações adversas a nível dermatológico desse medicamento. Inicialmente, nesse caso aí, o paciente pode vir a apresentar sintomas semelhantes a uma gripe. Depois vai começar a surgir bolhas ou irritação na pele, dolorosa, tá certo? E vai se espalhar consequentemente por todo o corpo. Então, essa é uma das características da síndrome de Stevens-Johnson. Outra síndrome que o paciente pode vir a ter a nível do sistema dermatológico, como em consequência das reações adversas de diclofenaco a nível desse sistema, é que o paciente pode vir a ter síndrome de Lyell, que é uma reação adversa grave e rara que atinge predominantemente a pele e a mucosa do paciente. É caracterizada principalmente por morte generalizada dos queratinócitos e destacamento principalmente da epiderme a nível da junção dermo-epiderme. Além dessa reação, dessas síndromes que eu acabei de citar aqui para vocês, outra reação do diclofenaco que pode vir a acontecer é que o paciente pode vir a apresentar eczema, eritema multiforme, alopecia, que é queda de cabelo, e também púrpura. Além dessas reações, o paciente pode vir a ter também alterações em seu exame laboratorial. Pode vir a acontecer a elevação do nível sérico das enzimas monoaminotransferases. Então você já sabe que o paciente ele pode ter várias reações adversas a nível do sistema dermatológico. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível do sistema gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar epigastralgia, náusea, vômito, constipação e diarreia. No caso da epigastralgia, popularmente conhecido como dor na boca do estômago, o paciente pode vir a experimentar esse tipo de reação adversa. No caso da náusea, que o paciente pode vir a ter, isso em consequência da reação adversa de diclofenaco a nível do sistema gastrointestinal, no caso da náusea, que é uma sensação de dor ou mal-estar na região do estômago, que é acompanhada muitas vezes de ânsia de vômito, tá certo? Além dessas reações, o paciente pode ter também vômito, tá? Que são contrações involuntárias do estômago que empurram, por exemplo, o conteúdo para fora do estômago através da boca. Então já falei para vocês que algumas das reações adversas a nível do sistema gastrointestinal que o diclofenaco pode vir causar, como epigastralgia, náusea e vômito. Além dessas reações, o paciente pode vir apresentar também constipação, que é quando a pessoa não consegue evacuar por um longo período, tá certo? Muitas vezes dias ou semanas, ela fica ali com dificuldade de evacuar. No caso da constipação, quando o paciente está fazendo uso de diclofenaco, nós podemos caracterizar como uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema gastrointestinal. Além dessas reações, o paciente pode vir a apresentar, como citei anteriormente, diarreia, que nesse caso quando ele está fazendo uso de diclofenaco e apresenta diarreia, nós podemos associar essa consequência da diarreia ao uso do diclofenaco. No caso da diarreia, nesse caso é um desarranjo do intestino com aumento do número de evacuações e fezes também amolecidas ou líquidas, tá certo? Outras reações que podem vir a acontecer a nível do sistema gastrointestinal em consequência do uso de diclofenaco é que o paciente pode vir a apresentar indigestão, dores, cólicas abdominais e úlcera péptica. No caso da indigestão, o paciente pode vir a apresentar desconforto na área superior do abdômen, descrita como uma sensação de queimação, inchaço ou flatulência, tá certo? O paciente pode estar no restaurante, pode estar assistindo aula, pode estar passeando e ele está fazendo uso de diclofenaco.
aí ele começa a apresentar a indigestão, que eu caracterizei agora para vocês o que é uma indigestão, tá certo? Se ele está fazendo uso de diclofenaco, essa indigestão vai ser em consequência do uso desse medicamento. Podemos caracterizar aí como uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema gastrointestinal. Além dessa reação adversa, o paciente ele pode vir a apresentar, como falei anteriormente, dores e cólicas abdominais. No caso das dores e cólicas abdominais, é dor que pode ser intensa na região do abdômen, causada por muitos fatores, principalmente por gases, má digestão, prisão de ventre também, e até mesmo doenças mais graves podem vir a acontecer. Mas nesse caso, quando está apresentando dores e cólicas abdominais e o paciente está fazendo uso de diclofenaco, nesse caso podemos caracterizar aí como uma das reações adversas do diclofenaco a nível do intestino, tá certo? A nível gástrico, o paciente está apresentando ali. Então, a nível do trato gastrointestinal, esse medicamento causa reações. Outra situação que podemos caracterizar como reação adversa do diclofenaco é quando o paciente apresenta também úlcera péptica. Se o paciente tem úlcera péptica, pode vir a apresentar sangramento e perfuração. Por isso que nós aconselhamos que quando o paciente tem úlcera péptica, está contraindicado usar o diclofenaco, porque pode piorar o quadro clínico desse paciente. Outras reações adversas que podem vir a acontecer a nível do sistema gastrointestinal em consequência do uso do diclofenaco é que o paciente pode vir a apresentar flatulência, estomatite, disgeusia, boca seca, colite e também exacerbação da colite ulcerativa. No caso da flatulência, que o paciente pode vir a apresentar em consequência do uso de diclofenaco, a flatulência é a liberação voluntária ou não de ar contido na porção final do intestino. Você já sabe então o que é flatulência, não vou repetir aqui para vocês. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também estomatite, que é um processo inflamatório difuso, ou seja, que se espalha por toda a mucosa da boca, com presença de dor, inchaço, vermelhidão e também afta na região da boca, ou seja, na região da mucosa da boca. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também disgeusia, que é um termo muito utilizado para designar, assim, alteração na percepção do paladar do paciente. Então, se você está apresentando alteração no paladar do paciente, está fazendo uso de diclofenaco, você está apresentando o que nós chamamos de disgeusia, tá certo? Além disso, o paciente pode vir experimentar também boca seca. Ele está tomando diclofenaco e começa a perceber que a boca dele começou a ficar seca desde quando ele começou a usar o diclofenaco. Aí nós podemos caracterizar como reação adversa de diclofenaco a nível do sistema gastrointestinal. O sistema gastrointestinal, só repetindo aqui para vocês, é formado pela boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, sigmoide e reto, tá certo? Só fazendo um resumão para você rápido, para você entender o que é o sistema gastrointestinal. O diclofenaco causa reação nesse sistema todinho. Além dessas reações que eu acabei de falar para vocês, o diclofenaco pode vir causar no paciente exacerbação da colite ulcerativa. No caso da colite ulcerativa, é uma doença intestinal inflamatória crônica em que acontece no intestino grosso e fica também e causa também alterações e inflamação nesse local. Então, se o paciente tem uma colite ulcerativa, está contraindicado usar o diclofenaco porque pode piorar a situação clínica do paciente. Vejam só como é importante você conhecer as reações adversas de diclofenaco a nível do sistema gastrointestinal. Mas não parou por aí. Além dessas reações que eu acabei de falar para vocês, o diclofenaco pode causar outras reações adversas, como no caso, hematêmese, melena e glossite. Não se preocupe, eu vou já falar para vocês o que é hematêmese. No caso da hematêmese, é sangue visível no vômito, ou seja, o paciente que está fazendo uso de diclofenaco vomitou e veio sangue junto, nós chamamos que ele está apresentando hematêmese. No caso, quando o paciente apresenta também melena, que é uma das reações adversas de diclofenaco a nível do trato gastrointestinal, é a presença de sangue nas fezes, que sugere assim que ele apresenta melena, mas nesse caso é uma das reações adversas de diclofenaco a nível desse sistema que estamos falando. Outra reação é que o paciente pode vir a apresentar glossite, que é um termo muito utilizado para designar o processo inflamatório ou de infecção na língua do paciente. Se o paciente está fazendo uso de diclofenaco, começa a apresentar infecção na língua ou inflamação na língua ali, é que o paciente está apresentando glossite. No caso das reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário, o paciente pode vir a apresentar também insuficiência renal aguda e nefrite intersticial. No caso da insuficiência renal aguda, que é uma das reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário, nesse caso,
A insuficiência renal aguda, nesse caso, se desenvolve rapidamente dentro de poucas horas ou alguns dias e pode ser, nesse caso, fatal se não tratado a tempo. No caso da insuficiência renal aguda, é mais comum em pessoas que estão gravemente doentes ou hospitalizadas. Mas nesse caso, a insuficiência renal aguda, que ela pode vir acontecer no paciente, como uma das reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário. Além dessa reação, o paciente pode vir a apresentar outra reação, como no caso, a nefrite intersticial, que é uma inflamação que afeta os túbulos renais e os tecidos que circundam ali os rins, ou seja, que estão próximos do rins. Então, no caso da nefrite intersticial, é uma inflamação que acontece também a nível dos néfros. Vejam que as reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário vão além. Pode vir causar no paciente oligúria, que é uma diminuição na quantidade da diurese do paciente, que pode ser considerado oligúria assim, do paciente quando produz assim, uma quantidade muito reduzida de urina, como no caso de 100 a 400 ml de urina num período de 24 horas. Além dessa reação que acontece do diclofenaco a nível do sistema geniturinário, pode vir causar também síndrome nefrótica, que costuma, nesse caso, a síndrome nefrótica, ser causada por danos aos pequenos vasos sanguíneos do rins que filtram os resíduos e o excesso de água no sangue. Os sintomas incluem, assim, inchaço ao redor dos olhos, inchaço ao redor dos pés, inchaço no tornozelo. Além disso, o paciente pode vir a apresentar urina espumosa e também ganho de peso devido ao excesso de retenção de líquido. Podemos estar trazendo também para vocês outras reações adversas a nível do sistema geniturinário. É que o paciente pode vir a apresentar necrose papilar, hematúria e também proteinúria. No caso da necrose papilar, é um fenômeno causado por alguns medicamentos ou doenças, por levar isquemia para a região da medula renal, onde ficam as papilas, local que é naturalmente pobre em irrigação sanguínea. Outra reação que pode vir a acontecer no paciente, além da necrose papilar, o paciente pode vir a apresentar também hematúria. No caso da hematúria, quando existe presença anormal de eritrócitos, ou seja, glóbulos vermelhos na urina. Quando tem a urina, ali presente e tem sangue na urina, nós chamamos que esse paciente está apresentando hematúria. Por que hematúria? Porque a urina está apresentando sangue. Além da hematúria como reação adversa de diclofenaco a nível do sistema geniturinário, o paciente pode vir a apresentar também proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Geralmente, a proteína que está presente ali na urina, que pode ser identificada, no caso, a albumina. Altas concentração de proteína causa, assim, a urina assim fica, vamos dizer aqui para vocês, uma urina espumosa, tá certo? Então você já sabe que o diclofenaco pode vir causar também outras reações adversas que eu acabei de citar para vocês, como no caso, a necrose papilar, hematúria e também a proteinúria. Quanto às reações adversas do diclofenaco a nível hematológico do paciente, esse medicamento ele pode vir causar leucopenia, agranulocitose e também trombocitopenia. No caso da leucopenia, é quando está muito baixo o número de células brancas no sangue, que pode não ser causado por uma doença subjacente. Então, a leucopenia é o número de células brancas muito baixo no sangue. Essa é uma das características das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema hematológico. No caso da agranulocitose, que pode vir a acontecer quando o paciente está fazendo uso de diclofenaco, que é uma reação adversa rara, atribuída principalmente ao uso de medicamento, nesse caso, como no caso o diclofenaco, que é caracterizado pela redução acentuada de número de leucócitos, nesse caso, no sangue. Além dessa reação que nós chamamos de agranulocitose, o paciente ele pode vir a apresentar também trombocitopenia. No caso da trombocitopenia, ela consiste num número reduzido de plaquetas no sangue, o que aumenta o risco assim de hemorragia. Então você já sabe que o diclofenaco então pode vir causar algumas reações adversas a nível hematológico, como no caso leucopenia, agranulocitose e também trombocitopenia. Além dessas reações a nível hematológico que eu acabei de citar aqui para vocês, o paciente pode vir a experimentar também anemia aplástica e anemia hemolítica. No caso da anemia aplástica, se desenvolve quando resulta de dano à medula óssea. O dano pode ser congênito ou ocorrer depois da exposição à radiação, quimioterapia e também à exposição a produtos químicos tóxicos, tá certo? Então, isso nós chamamos de anemia plástica. Outra reação adversa do diclofenaco a nível do sistema hematológico que pode vir causar a anemia hemolítica, que faz parte de um grupo de distúrbio caracterizado por um mau funcionamento do sistema imunológico, que resulta na produção de
anticorpos que atacam os glóbulos vermelhos, como se eles fossem substâncias estranhas em nosso corpo. Isso nós chamamos de anemia hemolítica. Mas nesse caso, a anemia hemolítica aqui, nós estamos caracterizando como uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema hematológico. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível hepático, ou seja, a nível do fígado, esse medicamento ele pode vir causar no paciente hepatite grave e também icterícia. No caso da hepatite grave, nesse caso, é quando ela vai acontecer quando existe o uso crônico do diclofenaco, que pode levar a uma reação inflamatória do fígado, denominada de hepatite medicamentosa, ou quando associado principalmente à vitamina B1, B6 e B12, tem efeito potencializado. No caso de uma outra reação que pode vir a acontecer a nível hepático, é que o paciente ele pode vir a apresentar icterícia, que é um termo usado para descrever, por exemplo, a coloração amarelada ou alaranjada da pele, em consequência principalmente porque o medicamento está afetando muito a região hepática. Então eu acabei de falar aqui para vocês algumas das reações adversas de diclofenaco a nível hepático, como no caso, hepatite grave e a icterícia. Além dessas reações adversas que eu acabei de citar para vocês, nós vamos abordar agora as reações adversas a nível oftalmológico e otorrinolaringológico que o diclofenaco pode vir causar no paciente. A nível oftalmológico, que é a nível da visão do paciente, o diclofenaco pode vir causar visão borrada e também diplopia. No caso da visão borrada, é quando o fármaco, no caso do diclofenaco, que é um anti-inflamatório não esteroide, ele vai causar essa visão borrada. O seu uso, por exemplo, descontrolado pode causar visão desfocada ou visão dupla. Por isso que nós chamamos de visão borrada. Em consequência do uso crônico contínuo do diclofenaco, pode causar essas reações adversas a nível oftalmológico. Outra reação adversa do diclofenaco que pode vir causar a nível da visão do paciente é que o paciente pode vir apresentar diplopia, que é a percepção de duas imagens em um único objeto. Então, você já observou que o diclofenaco pode afetar também o sistema oftalmológico do paciente. Quanto às reações do diclofenaco a nível otorrinolaringológico do paciente, ou seja, a nível do ouvido, de algumas regiões da cavidade dessa região do nosso rosto, tá certo? O paciente ele pode vir a experimentar algumas reações adversas de diclofenaco quando ele está usando. Por exemplo, ele pode vir a apresentar zumbido. No caso, o diclofenaco pode ter efeito tóxico sobre essas células do ouvido, chamado de efeito ototóxico, tá certo? Se você está fazendo uso de diclofenaco e você começou a apresentar zumbido no ouvido, é porque o diclofenaco está tendo um efeito ototóxico em cima das células do ouvido. Além dessa reação adversa de diclofenaco que pode vir a acontecer a nível do ouvido, o paciente ele pode vir a apresentar também distúrbios auditivos. Então você já sabe então que o diclofenaco ele pode vir causar reações adversas a nível do ouvido do paciente. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central, o paciente ele pode vir a apresentar anorexia, cefaleia e tontura. No caso da anorexia, é um transtorno alimentar que o paciente pode vir a apresentar, que se caracteriza por alteração extrema no hábito alimentar do indivíduo, associado principalmente a comportamento que visa, por exemplo, a perda de peso. Outra reação adversa a nível do sistema nervoso central que o paciente pode vir a ter é, no caso, a cefaleia, que é a dor em qualquer parte da cabeça, incluindo assim o couro cabeludo, pescoço na região superior, face e a região interior da cabeça. A cefaleia é conhecida popularmente como dor de cabeça. Além dessas reações a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a experimentar, no caso, tontura, que é uma sensação da alteração do equilíbrio e também do posicionamento. Isso é causado, essas reações, em consequência da reação adversa de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. Além dessas reações, o paciente pode vir a apresentar insônia e sonolência, que é a dificuldade de iniciar o sono e mantê-lo continuamente durante a noite ou despertar antes do horário desejado. Ou seja, o paciente inicia um sono e não consegue completar. Ele vai despertar antes do horário ou ele vai apresentar insônia durante a madrugada, tá certo? O paciente não consegue ter um sono bom, contínuo. Por exemplo, começou a dormir às 10 horas da noite e terminou às 6, 7 da manhã, tá certo? Ele não consegue completar o ciclo do sono. Essa é uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. Mas também outra reação que o paciente pode vir a experimentar é, no caso, a agitação.
é quando acontecem alterações no comportamento do paciente, que está principalmente relacionado ao nervosismo, nesse caso, e à excitação. O paciente pode ficar agitado, mas a gente pode caracterizar aí quando o paciente está fazendo uso de clofenaco como uma das reações adversas desse medicamento. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também parestesia, que designa assim uma sensação de formigamento ou dormência que acomete ou acontece principalmente na mão, no pé, nas pernas e no braço, tá certo? Então, é essa dormência, esse formigamento que o paciente começa a sentir, que nós chamamos de parestesia. E essa parestesia é uma das reações adversas de clofenaco a nível do sistema nervoso central. Isso quando o paciente está fazendo uso desse medicamento. Podemos estar trazendo também aqui para vocês nesse vídeo outras reações adversas a nível do sistema nervoso central. É que o paciente ele pode vir apresentar convulsão quando ele está fazendo uso de clofenaco. Se o paciente está fazendo uso de clofenaco e começa a apresentar convulsão, então você tem que associar essa convulsão ao uso do medicamento, tá certo? Mas também tem que ser avaliado outra situação, outras circunstâncias clínicas, tá certo? Não focar diretamente, olha, porque está usando diclofenaco, ele está apresentando convulsão, mas tem que ser avaliado, tem que ser investigado a causa da convulsão, tá certo? Não é fechar de repente um diagnóstico, porque no caso o médico fecha o diagnóstico, tá certo? O médico sabe muito bem, ele avalia, vê todos os detalhes da causa da convulsão. A pessoa que é leiga, muitas vezes, ela lê a bula e olha, a convulsão, e está usando diclofenaco, então essa convulsão é consequência de diclofenaco. Não é bem assim as coisas, tá certo? Então, em medicina, ela é muito diferente, tudo tem que ser investigado, os porquês tem que ser investigado, tá certo? Então, mais uma das reações adversas de clofenaco a nível do sistema nervoso central é, no caso, o paciente pode vir a apresentar convulsão. Além da convulsão, o paciente pode vir a apresentar distúrbio da memória, que pode ser sinal de depressão, ansiedade e problemas de atenção. Isso pode ser e que pode acontecer quando o paciente está fazendo uso do diclofenaco. Então, o paciente pode vir a apresentar aí distúrbio da memória. Quanto à irritação, que é também uma das reações adversas do diclofenaco a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a experimentar. O paciente pode apresentar, por exemplo, estado emocional ou reação ocasionados por estímulos que provoquem assim raiva ou frustração, tá certo? Além dessa reação, o paciente pode vir a apresentar também desorientação, que é uma das reações de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. Essa desorientação é que o paciente pode vir a apresentar um estado de confusão em que o paciente não consegue, por exemplo, saber a data, o dia ou local aonde se encontra, tá certo? O paciente fica desorientado, que é uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. Além dessas reações, o paciente pode vir a ter também depressão e ansiedade. No caso da depressão, que é uma das reações adversas do diclofenaco a nível do sistema nervoso central, a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta a emoção da pessoa ou do paciente, que passa a apresentar, por exemplo, o paciente tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparece também frequentemente em combinações nesse paciente. Além dessa reação, o paciente pode vir a apresentar também ansiedade, que é uma sensação de nervosismo, preocupação e também desconforto, sendo uma experiência humana muitas vezes normal, que várias pessoas podem vir a apresentar ansiedade. Mas no caso dessa ansiedade que eu estou falando aqui para vocês, é quando o paciente está fazendo uso de diclofenaco, e o paciente começa a apresentar uma ansiedade excessiva. Quanto às outras reações adversas do diclofenaco a nível do sistema nervoso central, que podemos estar citando aqui para vocês, é que o paciente pode vir a experimentar pesadelo, tremor e também reações psicóticas. No caso do pesadelo, são descritos como sonhos muito reais, chamados de sonhos vividos, de conteúdo muitas vezes muito aprofundados, envolvendo, por exemplo, a ameaça à sobrevida do paciente e a ameaça também à segurança da pessoa, tá certo? Então, o pesadelo você já sabe como que é. Além dessa reação, o paciente pode vir a apresentar o que? Tremor, que é o movimento involuntário e ritmado da parte do corpo. Pode ser esse tremor na região da mão, da cabeça, do corpo, das cordas vocais, tá? Tremor da perna, tá? Então, esse tremor pode vir a acontecer quando o paciente está fazendo uso de diclofenaco. Isso se caracteriza como uma das reações adversas desse medicamento. Além dessas reações, o paciente pode ter reações psicóticas, que são delírios e alucinações durante os episódios extremos de humor, por exemplo, o paciente pode vir a ter. Então, reações psicóticas, tremor e também pesadelo é uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central.
E se você gosta desse tipo de conteúdo e você está chegando agora e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.